Irmãos e irmãs, nesta terça-feira nós vamos rezar o Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículos de 5 a 11. Estamos de novo num texto escrito naquele modo de falar próprio daquele tempo de Jesus, quando se queriam referir aos acontecimentos futuros e decisivos da vida. Era comum, então, utilizarem imagens grandiosas mostrando acontecimentos cósmicos, revoluções, como se todo o mundo fosse ser afetado por essa vinda do Senhor que vem para julgar os corações das pessoas. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? Qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e ainda: O tempo está próximo. Não sigais esta gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes, pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Em primeiro lugar, vamos para o início do texto, que fala sobre o templo. O templo tinha um encanto todo especial na vida das pessoas daquele tempo, porque era onde Deus habitava, e também havia a promessa de que o templo de Jerusalém jamais seria destruído. E, no entanto, nós sabemos pela história que quando o Evangelho foi escrito, o templo já não existia mais. E, portanto, Jesus aqui está alertando para onde nós colocamos a nossa confiança. Será que não estamos colocando a nossa confiança em algo que não tem futuro? Será que não devemos colocar nossa confiança unicamente em Deus? E depois as perguntas vêm em relação ao quando e como reconhecer quando essas coisas vão vir sobre nós. Jesus, ao invés de responder diretamente, ele faz um alerta, dizendo: Cuidado para vocês não serem enganados, porque muitos se apresentam em meu nome e dizem coisas em meu nome, mas essas coisas não vêm de Deus. Ou seja, é necessário que nós façamos um grande e profundo discernimento antes de aceitar tudo aquilo que falam para nós ou que nós encontramos na internet, nas redes sociais e assim por diante. Porque o risco de sermos enganados é muito grande. Depois, a parte final do Evangelho, Jesus fala de todos esses sinais e acontecimentos terríveis que as pessoas identificavam como
a proximidade da vinda de Deus. E Jesus fala, calma, não é bem assim. Tudo isso pode acontecer, mas não será logo o fim. A gente poderia se perguntar, mas por que é preciso aguardar? Mas se nós olhamos para nós, já sabemos qual é a resposta. Porque nós precisamos de tempo e às vezes muito tempo para compreender certas coisas na nossa vida. O Senhor é tremendamente paciente e não tem pressa em resolver tudo. Ele quer caminhar ao nosso ritmo de caminhar. Jesus também explica que não devemos identificar certos sinais que acontecem, acontecimentos, como sendo já a vinda do Senhor. E hoje nós sabemos, como tantas pessoas, a gente liga a internet e a gente escuta tanta gente aí falando em nome de Deus, falando em nome de Jesus, né? Interpretando a palavra, mas será que realmente são pessoas que podemos confiar naquilo que estão dizendo? Então, irmãos e irmãs, nessa perspectiva desse final do ano litúrgico, vamos nos abrir para esse grande discernimento, para sabermos reconhecer quando realmente é o Senhor que fala a nós. Normalmente, isso se dá pelos frutos que vêm. No Evangelho, há esse critério bem claro: vós os conhecereis pelos frutos. Então, vamos olhar para a nossa vida e vamos tentar perceber que frutos estamos dando na nossa vida. São frutos que indicam uma ação de Deus ou, ao contrário, indicam que não foi Deus que agiu dessa forma. Vamos então rezar por todas as pessoas, principalmente aquelas que mais sofrem, precisam tanto dessa luz para poderem seguir adiante. Que o Senhor venha sobre elas e derrame as suas bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.